Um dos assuntos do dia no mundo foi o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que participou hoje da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aliás, eu aproveito para convidar os nossos ouvintes, quem puder acompanhar o Gaúcha Mais em imagens no YouTube de GZH, porque a gente vai mostrar uma imagem muito forte, muito simbólica, que é do plenário da Assembleia Geral sendo esvaziado. A maioria das delegações deixaram o plenário quando Netanyahu começou a falar. No seu discurso, o primeiro-ministro de Israel disse que seguirá atacando a faixa de Gaza até que termine o trabalho no território palestino. O que isso significa? Ele quer dizer que enquanto não destruir totalmente o Hamas, os ataques à faixa de Gaza não vão acabar. Ele também criticou a pressão crescente da comunidade internacional sobre Israel, rejeitou um Estado palestino, negou que o exército de Israel esteja matando civis ou causando fome em Gaza e afirmou que está lutando uma batalha pelo Ocidente. Netanyahu entrou no plenário da ONU sob vaias. Como eu disse antes, a maioria das comitivas dos países participantes se retirou do local antes mesmo que ele começasse a falar. Um claro gesto, obviamente, de repúdio a ele. A comitiva do Brasil também deixou o local. Não é a primeira vez que a comitiva do Brasil faz isso, já fez isso no ano passado. Ficaram no plenário apenas representantes dos Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel, e algumas delegações europeias, como o Reino Unido, Noruega, França. E do lado de fora, Stout, PG e ouvintes, mais de 2.000 manifestantes se reuniram na Times Square, segurando cartazes que diziam: acabem com a ajuda dos Estados Unidos a Israel, prendam Netanyahu, parem de matar Gaza, enfim, um protesto muito forte, muito contundente contra o primeiro-ministro de Israel. Que está cada vez mais isolado na política internacional. Antes, inclusive, desse gesto, que é muito simbólico, porque ali a gente pode ver quem fica e quem sai. Exatamente. Vários líderes de países importantes já estavam reconhecendo o Estado palestino. O que para Netanyahu, e aqui a gente está falando do governo, aquele que está à frente do governo de Israel, é uma derrota. Exatamente, e é claro que é uma ação coordenada, né, Stout? Não foi algo feito na hora. Essas comitivas se combinaram previamente de fazer essa retirada de forma organizada e antes mesmo dele começar a falar, para deixar muito claro que repudiam os ataques a Israel e pressionar Israel por um cessar-fogo na região da faixa de Gaza. Paulo Germano, boa tarde. Oi, Alemão. Mari, boa tarde. Tá melhor, PG? Eu tô melhor. Eu tô bem melhor. Ontem eu acordei de uma maneira catastrófica. Foi muito ruim. Ao longo do dia fui melhorando aos poucos. Hoje já acordei melhor. Só tô com o chevette na hora de rir. Vocês conhecem, porque eu tô muito... vou usar essa expressão, assim, encatarrado. Mari, como foi emblemática aquela cena, né, das 4 delegadas concedendo entrevista coletiva à imprensa para falar do caso do professor de direito, do advogado, esse preso hoje, né? Que vem sendo investigado aí por crimes sexuais contra pelo menos 13 mulheres agora, né? Subiu para 13. Então, a presença feminina na linha de frente da investigação, hoje eram 4 mulheres, né, naquela coletiva de imprensa, comunica muita coisa, né? Era muito simbólica aquela cena ali. É como se o Estado, de alguma forma, estivesse dizendo, não só para as vítimas desse caso específico, mas a outras mulheres que eventualmente tenham sofrido algum tipo de abuso. É como se dissesse, vocês não estão sozinhas, nós sabemos a gravidade disso, porque somos como vocês, estamos preparadas para lidar com isso, porque havia até não muito tempo atrás, e provavelmente ainda há, né, Mari, relatos de vítimas que se sentem desacreditadas, ou ridicularizadas, ou no mínimo envergonhadas, né, por autoridades que são masculinas. Então a presença feminina em cargos de comando quebra com essa lógica, né? São posições-chave ocupadas por mulheres, a representatividade delas dentro da polícia é fundamental, porque elas sempre vão entender certas nuances de todos os crimes, né, Mari? Mas do assédio, do abuso, nem se fala, né? Mas de todos os crimes, nuances que os homens, por natureza, não vão conseguir captar. Então foi uma cena muito simbólica, eu achei muito oportuna naquele momento ali ter aquelas 4 delegadas
conversando, né, na linha de frente, dando as explicações necessárias sobre esse caso escabroso que a gente está acompanhando. E tem um ponto, a gente vai detalhar daqui a pouco esse caso, mas tem um ponto que as delegadas mencionaram, que é o estupro marital. O que é isso? É quando o estupro acontece dentro de um casamento ou de um relacionamento estável. Porque muitas pessoas podem achar, mas como que ele estuprou a própria mulher? Da onde já se viu isso? Mas isso acontece. Não é não, né, Mari? Isso acontece, acontece muito. O homem e uma mulher podem ser casados há anos, há décadas. Se a mulher não quer ter relações sexuais naquele momento e o homem insiste e não respeita o não, isso é um estupro. É um estupro e talvez seja mais difícil para essas mulheres denunciarem do que quando uma mulher denuncia um desconhecido. Porque ela sabe que está denunciando o seu companheiro. Às vezes o pai do filho e que vai ser desacreditada porque tem um relacionamento com aquele homem. Então acho que a gente tem que falar muito sobre isso também. É verdade. Agora 3h15, a gente vai para as ruas para trazer as informações do trânsito. E a Tâmbara, por onde andas? Boa tarde. Oi, Stout, boa tarde a ti, boa tarde a todos. A gente está circulando com foco maior hoje na BR-116, pelo menos nas primeiras horas da tarde, porque tem uma obra de recapeamento asfáltico bem aqui no trecho final de Canoas, para quem vem no sentido da região metropolitana à capital, para quem vem em direção a Porto Alegre. Essa obra está ocorrendo mais na faixa da esquerda, com presença de maquinário em 2 pontos ali no entorno da estação Niterói. Não é exatamente ali do lado, mas é bem no entorno, um pouco antes, um pouco depois. Vai variando a presença desse pessoal trabalhando ali praticamente em 2 frentes, as 2 frentes no lado esquerdo da via, na via mais da esquerda. É um trecho dessa transição de Canoas para Porto Alegre que não tem muito como o motorista se escapar, né? Não tem nenhuma saída ali, é um afunilamento, é uma área fechada da rodovia, então causa bastante congestionamento. Está travando desde lá da saída do centro de Canoas até a chegada já aqui a Porto Alegre. Motorista que ainda não saiu, está se programando, pode utilizar a rodovia do Parque como alternativa, pegando desde o início, porque vai compensar sim. A gente ficou bastante tempo travado por ali, o motorista vai perder no mínimo de 10 a 15 minutos nesse arranque para por ali, porque só tem 2 faixas liberadas. E a gente veio até, aproveitando que estávamos aqui na 116, até um outro ponto que tem gerado bastante curiosidade dos motoristas que passam por aqui, tem gerado lentidão principalmente ao fim da tarde, que é no sentido contrário, na saída de Porto Alegre para Canoas. Por aqui tem uma obra que começou há cerca de 15 dias e vai durar pelo menos um ano, um investimento de mais de 7 milhões e 500 mil reais investidos pelo governo por parte do DENIT para fazer uma obra de ligação da 116 direto com a Freeway no sentido capital, no sentido litoral capital, no sentido de quem vai para o centro pela Castelo Branco ou para pegar a rodovia do Parque ou até para ir para a Fronteira Oeste pela 290. É o viaduto que vai ficar sendo denominado, inclusive vai se chamar Fronteira Oeste e que está começando a ser construído aqui. Por isso tem esse afunilamento. Nesse momento atrapalha bastante a alça de quem está vindo do aeroporto para ir em direção ao litoral, mas futuramente vai ajudar esse motorista que quer fazer a ligação direta ao sentido contrário, sentido capital da Freeway, para ir em direção ao centro de Porto Alegre, como eu falei, para a fronteira ou para a rodovia do Parque. Atualmente, quem faz esse trajeto precisa cruzar com os motoristas que estão entrando na alça da 116 em direção a Canoas, e essa situação vai ser facilitada a partir desse novo viaduto.